Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h13 na capital. O governo do estado vai realizar entre hoje, de 11 de abril, até o próximo dia 26, a primeira conferência estadual dos direitos dos migrantes, refugiados, apátridas e retornados aqui de Minas Gerais. E a gente vai conversar sobre isso com o diretor estadual de Políticas de Migração e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo, o Alexandre Canuto. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciano. Bom dia, Murilo, ouvintes. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Ô, Alexandre, eu queria que você explicasse qual que é o primeiro, né? Eu falei aqui, migrantes, refugiados, apátridas e retornados. Quando a gente pensa no perfil dessas pessoas que estão em Minas Gerais, quem são essas pessoas? Bom, vale destacar, Lucas, que Minas Gerais, assim como boa parte do Brasil, tem passado por intensos fluxos migratórios de outros países, principalmente populações que enfrentam graves crises, ou econômicas, ou ambientais, ou até mesmo situação de guerra, como a Síria. Então, o Brasil é um dos países que as pessoas procuram, como os venezuelanos, haitianos, sírios, senegaleses. E a gente percebe que há uma vulnerabilidade social em boa parte dessas famílias. É claro que nem todo migrante tem vulnerabilidade, mas há uma grande massa de migrantes e alguns refugiados que estão em vulnerabilidade social. E o nosso trabalho é ajudá-los a se integrarem aqui, no caso, a nossa sociedade mineira, a buscarem os serviços essenciais básicos, principalmente aqueles serviços que são universais, ou seja, não só para a população brasileira, mas para todo aquele ser humano, que é educação, saúde, assistência social. Alexandre, quem fala é Murilo. Só para a gente ter uma noção, você tem como quantificar, por exemplo, a gente pegar o ano 2023, quantas pessoas nessa situação o Estado recebeu? E desse total, quantos ainda permanecem? Essa taxa de fixação também, ou são mais, são passageiras, assim, é uma imigração passageira transitória? Bom, Murilo, nossos números, eles sempre vão ser defasados. Por quê? Porque a competência para dados é uma competência federal e dada a mobilidade no Brasil, como a gente não tem restrição de mobilidade entre os estados, esse número sempre vai estar defasado. Eu posso te falar, por exemplo, os dados que a gente tem de 2022, existe o Observatório das Migrações, está vinculado à PUC Minas, há dados também do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, especificamente de venezuelanos, então a gente conta muito com a colaboração das agências internacionais e de dados do SUAS e do Observatório das Migrações, que envolve diversas universidades. Os dados mais atuais consolidados que eu tenho são de 2022, para Minas Gerais, a gente teve 221 pedidos de refúgio, tá? Sendo que os cidadãos que mais pediram refúgio aqui eram haitianos, depois cubanos, depois venezuelanos, sírios e angolanos, nessa ordem. Com relação aos venezuelanos especificamente, a gente tem que foram interiorizados para Minas Gerais mais de 4 mil, eu estou verificando os dados aqui, a gente sempre tem esses dados das fontes internacionais. Só que, por causa dessa mobilidade, a exemplo, os próprios venezuelanos da etnia Huaral, que são indígenas, a gente sabe que em Minas Gerais havia, até o início do ano, cerca de 600 deles, sendo que 300 só em Belo Horizonte e 300 em outros municípios do estado, mas dependendo das condições do município, do tipo de acolhida que eles recebem, que nos leva a uma outra questão importante, que é sobre a xenofobia, eles vão se mobilizando e mudam de município. Sim, estamos conversando com Alexandre, né? Alexandre Canuto, ele que é diretor estadual de políticas de migração e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. A gente está trazendo alguns números consolidados de 2022, mas a gente sabe, né, que infelizmente Minas Gerais lidera esse ranking, né? Esse triste ranking no que diz respeito a trabalho escravo, a pessoas nessa situação de migração ilegal. A que a gente pode atribuir isso, hein? Há uma questão cultural, inclusive lá no Vale do Aço, né, leste de Minas Gerais. A que a gente pode atribuir isso? Está faltando mais empenho? As políticas públicas como estão?
Bom, existe um componente cultural, Luciana, e há um componente de vulnerabilidade social. Vamos lá. Há muitos migrantes brasileiros que resolvem emigrar, não só para os Estados Unidos, mas outros países, como países europeus, certo? São as pessoas que saem para ganhar vida fora. Hoje a gente sabe que existem quadrilhas de tráfico de pessoas, algumas investigadas, como vocês comentaram há pouco sobre o que ocorreu no Vale do Aço, e essas regiões, culturalmente, elas tendem a enviar pessoas e a criar vínculos familiares e de amizade, inclusive com esses grupos fora do país. Por exemplo, a gente sabe que há uma comunidade de brasileiros em Boston, nos Estados Unidos, que é muito forte. Inclusive, a nossa conferência é uma das poucas entre os estados que toca no tema de retornados, que são aqueles brasileiros que vão para fora e que voltam, seja voluntariamente, seja compulsoriamente, ou seja, os deportados. São 10h19. A gente conversou aqui na Band News FM, nesse nosso momento aqui de entrevista com Alexandre Canuto, acerca dessa conferência que o governo do estado começa hoje, vai até o dia 26, né, Alexandre? Correto. Nós teremos hoje abertura, teremos grupos de trabalho virtuais. Para quem quiser participar, pode entrar no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, o www.social.mg.gov.br, e se inscrever para os grupos de trabalho participar. E no dia 26 será a plenária final, na qual serão eleitos os delegados que representarão o Estado de Minas Gerais na Conferência Nacional em Brasília, bem como as propostas nossas que irão para Brasília e algumas para Minas Gerais. Ótimo, bom sucesso aí nos trabalhos aí, portanto. Obrigado, Alexandre, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia.